Então, muito boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para aquele que é o terceiro Happy Meetup integrado na Semana Internacional da Felicidade no Trabalho, que nós celebramos de uma forma oficial, digamos assim, este ano também em Portugal. E hoje aqui há conversa connosco para debater o tema a felicidade no trabalho entre empresas públicas e privadas. Temos 3 convidados super especiais com uma vasta experiência no que diz respeito à formação, mas também experiência prática em contexto real de trabalho, que com certeza vão partilhar aqui connosco muitas questões, muitos conceitos, muitas práticas, muitas ideias de como tornar todas estas coisas no dia-a-dia possíveis e promover, obviamente, a felicidade de todos os trabalhadores em contexto das suas empresas. Então, muito bem-vindo e muito obrigada, João, à Marie e ao Marco, por estarem aqui hoje. Obrigada. Obrigado nós. Obrigado, é um prazer. E dizer-vos que a minha sócia neste crime feliz, a Marina, vai estar a acompanhar-vos a todos que estão a assistir-nos através da plataforma do YouTube. Marina. Eu queria agradecer a todos que estão aqui conosco, principalmente ao João, ao Marie e ao Marco. Muito obrigada por participar conosco para promovermos a felicidade no trabalho. E eu queria convidar todo mundo que esteja aqui nos assistindo para enviar comentários, discussões no chat sobre o assunto, são super bem-vindas. E perguntas para todos os nossos convidados aqui, que assim que oportuno eu farei todas as perguntas. E muito bem-vindos e vamos aproveitar mais um dia do nosso Happy Meetup. Obrigada, Marina. Então, cabe-me sempre a mim introduzir os nossos convidados e isto é sempre uma tarefa difícil de fazer porque os nossos convidados foram precisamente escolhidos por toda a experiência profissional e académica que têm e, portanto, estar a apresentá-los de uma forma simples não é fácil, e se o fizesse de uma forma muito complexa nós estaríamos aqui a hora inteira que nós temos para conversar e não é de todo possível fazer isso. Então eu vou fazendo sempre assim um resumo, até porque alguns eu já conheço e para mim é mais fácil fazer esse resumo acumulado e depois todas as informações completas, a sua biografia mais detalhada também está no nosso site. Para os mais curiosos é uma questão de irem à página de inscrição dos Happy Meetups, em que cada um dos dias tem lá as fotografias dos nossos convidados e basta clicar lá para ter acesso a todo o perfil. Aqui no contexto dos nossos Happy Meetups, eu e a Marina acabamos por decidir que prevalece sempre as minorias e, portanto, hoje, estando as nossas mulheres convidadas à minoria, Marie, vamos começar por ti, pode ser? Claro que sim. Então, a Marie está aqui como diretora de felicidade de uma empresa tecnológica, Critical Tech Words, e a Marie tem feito um trabalho muito específico no que diz respeito à coordenação, à gestão e à promoção da felicidade no trabalho dentro desta empresa. E, Marie, eu ia começar por te perguntar, até porque a tua profissão, imagino, e aquilo que tu fazes no dia-a-dia do teu trabalho, possa estar intimamente relacionado com a resposta que pode dar a esta pergunta que é: o que é para ti a felicidade no trabalho? Porque louca a pergunta mais difícil de todas. Para mim, a felicidade no trabalho é quando as pessoas conseguem estar autênticos e quando conseguem realmente ter um impacto em que eles fazem. Ou seja, para mim, o mais importante, o que nós estamos a ver é basicamente felicidade no trabalho é quando a empresa está a assumir uma responsabilidade de criar um impacto positivo na vida dos seus colaboradores, ou seja, e através disso depois também um impacto positivo na comunidade em que nós agimos. Ou seja, basicamente a ideia é, como uma pessoa já passa a maioridade do seu tempo da vida dentro dessa empresa, a empresa devia pensar com este tempo que a pessoa passa lá, devia passar isso positivamente. Ou seja, gostar do investimento que está a fazer com o seu tempo, em vez de receber só um salário e o seguro de saúde e alguns outros benefícios, exatamente a formação que nós tivemos, o salário emocional,
isso para mim é a felicidade, mas é do pensamento do lado da empresa, ou seja, não é a responsabilidade dos colaboradores, e mesmo quando a empresa está a ver isso como a sua própria responsabilidade, igualmente importante a fazer um profit, a vender os seus produtos, a vender os seus customers, uma pilha igualmente importante, basicamente para mim é essa da felicidade. Ok, muito bem. Muito obrigada pela tua partilha, Marie. E agora vou passar a palavra ao João Rodrigues. O João é responsável pela gestão e pela cultura dentro da Obey, uma das empresas mais conhecidas por promover a felicidade dos seus trabalhadores em Portugal e que tem desenvolvido um vasto trabalho já há bastante tempo nesta área. E João, eu vou fazer exatamente a mesma pergunta que eu fiz à Mari. O que é para ti felicidade no trabalho? De acordo também com aquilo que é a tua experiência pessoal e profissional. Muito bem. Antes de mais, obrigado e boa tarde a todos. E como a Marie disse, essa é uma pergunta de facto difícil, mas é uma pergunta que está muito bem colocada, porque é uma pergunta pessoal. Ou seja, aquilo que é para mim pode ser de facto diferente para os outros, e acho que é aí que entra a grande dificuldade e o grande como é que se diz? O brilho que também esta matéria da felicidade no trabalho tem. E, portanto, para mim, pessoalmente, aquilo que me leva a sentir-me feliz no trabalho, de facto, é ser autêntico, como dizia a Marie, e bem, e é sentir que, de facto, sou mais que um número, que posso contribuir e sentir que sou ouvido, como é óbvio. É estar num ambiente em que sinto que o foco são as pessoas e não os processos. Isto para mim é de facto importante, e tento trazer isso depois também com o meu papel dentro da empresa, tento trazer isso para cima da mesa, como é óbvio. É sentir que há um clima de confiança e de abertura, e aqui quando eu falo em confiança é muito importante, por exemplo, eu confiar na minha equipa, mas também sentir que o meu chefe confia em mim, que eu confio no meu chefe, porque quando há confiança, isso leva muito também para o lado pessoal, e por muito que as pessoas digam que não querem, eu não vim para o trabalho para fazer amigos, eu não vim para ser feliz, eu estou aqui para fazer o meu trabalho e ir-me embora. A verdade é que não há ninguém que não goste de ser bem tratado, não há ninguém que não goste de ser valorizado, de ser acarinhado. E, portanto, eu não sou diferente dos outros, sinto que, de facto, eu costumo falar disto, da equação da felicidade, cada um tem a sua. Na minha equação de felicidade, a felicidade no trabalho tem uma parte importante, porque é onde eu passo grande parte do meu tempo, porque sou uma pessoa que leva a minha carreira a sério, que gosta muito de trabalhar, de dedicar tempo aos outros, e então ser feliz no trabalho para mim é muito importante. E falar disto no meu dia-a-dia, para mim é algo muito inato, muito... Eu, por exemplo, valorizo muito o humor, valorizo muito a boa disposição, e estar num ambiente em que eu sinto que este tipo de padrão de comportamento está presente, torna-me mais feliz no trabalho. Sendo que sabemos que o trabalho também tem coisas que são menos felizes, porque temos que fazer coisas que gostamos menos e por aí além. E como eu costumo dizer, há uma diferença substancial entre estar feliz e ser feliz. E às vezes nós podemos não estar felizes, mas depois quando olhamos para o todo nós somos felizes. E o trabalho é um bocadinho isso. Eu posso não estar feliz no trabalho, posso não gostar da empresa onde estou, mas no final do dia eu até sou feliz. Mas esta premissa, ou esta variável ou componente da minha equação está a contribuir para que eu seja menos feliz ao final do dia. Então eu tenho que fazer qualquer coisa sobre isso. Muito interessante a tua partilha, João, porque ontem estávamos aqui precisamente a falar sobre esta questão de não existir ou não existir felicidade no trabalho, porque na verdade o que existe é felicidade em cada um de nós humanos, independente de nós estarmos no trabalho ou não. Então, muito interessante essa tua partilha, muito obrigada. E feitas aqui as apresentações dos nossos convidados, representantes daquilo que são, aliás, as empresas privadas em Portugal, vou agora passar a palavra ao Marcos Pinheira, que está aqui como diretor do futuro da Estratégia e Inovação da Câmara Municipal de Cascais. E, Marco, eu antes de lançar a questão do que é felicidade para si, vou-lhe pedir, por favor, para nos explicar o que é que um diretor de futuro faz, porque eu acho que todas as pessoas que nos estão a assistir estão curiosas sobre o que é este cargo, mais do que o cargo da Marie, que é diretora de felicidade. Pode-nos falar um pouco disso? Claro que sim.
Olá, bom, o meu cargo é parte da minha felicidade no trabalho, porque de facto é o que eu acho que representa tudo aquilo na Câmara Municipal que eu mais gosto. Mas tem uma explicação muito simples. A Câmara Municipal está dividida em 4 grandes áreas, se quiser. Um bocadinho ao contrário das outras câmaras municipais. Nós temos uma área do território que trata tudo aquilo que é o que vocês imaginam, que é o trânsito, o urbanismo, a manutenção das estradas, etc. Temos uma outra parte que é uma outra área grande, que é a área das pessoas, que tem educação, saúde e o apoio social. Temos o presente, que é o dia-a-dia da Câmara, o financeiro, os jurídicos, o legal, tudo que faz a Câmara funcionar. E depois temos o futuro, que é tudo o resto, entre os quais está também a inovação, também o planeamento, também o pensar o futuro da sociedade, o futuro da comunidade, o futuro da cidade, mas, enfim, tudo o resto, a cidadania, a juventude, a cultura, a ligação ao turismo, os grandes projetos, a comunicação e marca, o IT, enfim, etc. Portanto, quando explicado não é assim tão sexy, e por isso é que eu raramente explico, mas de facto é todas as coisas que uma Câmara Municipal faz que a mim pessoalmente me motivam muito e que gosto de fazer e que me fazem crescer também. Mas falando da pergunta, porque acho que a Liliana ia-me fazer a mesma pergunta e eu acho que nesta pergunta é muito pior acabar do que começar. Portanto, a Marie aqui saiu-lhe a sorte grande, porque, enfim, já foi tudo dito, eu concordo totalmente com o que disse a Marie e totalmente com o que disse o João. Eu acrescentava apenas que é óbvio que a felicidade no trabalho é uma felicidade individual. Não acho que faça sentido falarmos da felicidade do coletivo, mas faz sentido falarmos, como a Marie disse, na capacidade que a empresa tem de contribuir para a felicidade do coletivo, que é perfeitamente, é um conceito um bocadinho estranho, porque, como acabei de dizer, também não acho que exista, mas por exemplo, a questão do purpose, do sentido do que a empresa entrega aos seus funcionários ou do impacto que tem no mercado onde está, pode influenciar muito esse coletivo e essa questão do sentido e do objetivo de cada uma dos colaboradores. E, portanto, isso faz completamente a diferença. Também a questão aqui falta uma palavra em português, mas do engagement, não é? Os brasileiros resolveram isto muito bem, como sempre, que é o engajamento, não é? Mas do envolvimento dos colaboradores no próprio, na própria missão da organização, na sua própria estrutura. E, portanto, isso é muito interessante. Mas, como o João também estava a dizer, o nosso dia-a-dia é feito de coisas complicadas e chatas e de obstáculos e de coisas que correm menos bem e até muitas vezes que não têm a ver connosco, que eu posso estar ótimo e atingir todos os meus objetivos na minha área, mas a empresa como um todo perdeu dinheiro e, portanto, o objetivo da empresa não foi atingido e, portanto, correu mal. E então há assim uma nuvem que entra pelo escritório dentro, que afeta todos e não é da responsabilidade nem da empresa, nem da pessoa, nem de ninguém, mas é um obstáculo. E, portanto, essa resiliência às dificuldades é também uma forma de se viver o coletivo e muito importante de trabalhar nesse coletivo. E pronto, e é isso. E depois, claro, cada pessoa é humana e esse ser humano no ser coletivo também é muito importante. As boas ações, as ações, o carinho, a forma como as pessoas relacionam, quanto mais humano for, eu acho que melhor o ambiente é. Dito isto, em cima disto temos a camada que interessa,
que é a camada de facto individual, porque a felicidade é individual, como dizia o João, e bem, e portanto aí isso depois, por isso é que o trabalho da Maria é tão difícil, porque não é trabalhar com todos, é trabalhar para todos, mas um a um. Isso é muito, muito complicado. E que é o que eu faço, enfim, se considerar os munícipes de Cascais os recipientes do nosso projeto de felicidade. E aí o trabalho mais difícil volta a ser meu, porque são 216 mil. Marco, eu ia precisamente perguntar isso, se a felicidade no trabalho, na perspectiva da Câmara Municipal de Cascais, é algo que pertence ao futuro, ao presente, ou a outra entidade temporal, e como é que efetivamente fazem isso, tendo em conta que, para além daquilo que são os colaboradores, aqueles que diariamente trabalham para a felicidade dos munícipes, também eles precisam de sentir e trabalhar a sua própria felicidade em contexto de trabalho. Como é que isto acontece numa entidade pública? Bom, há duas coisas, é super interessante, porque há duas coisas muito particulares que afetam este tema numa entidade pública, especialmente aqui em Cascais. Uma delas é muito positiva, é que o que eu acabei de dizer do sentido, o objetivo, o purpose, que nós sentimos, colaboradores da Câmara Municipal de Cascais, é gigante, é imenso, porque nós estamos a trabalhar de facto para os municípios e para as pessoas. Isso é muito, muito, muito bom. Acho que eu estou de passagem pela Câmara Municipal de Cascais, é o primeiro trabalho no setor público que tenho, muito provavelmente é o último, mas fiquei muito surpreendido pela forma como os meus colegas olham para o serviço público. Vestem mesmo a camisola, o estereótipo de serviço público que nós temos e que existe em Portugal, e que era a outra coisa que eu ia falar, que é menos positiva, eu de facto não o senti. É óbvio que existe, que em todas as organizações há pessoas que encaixam mais no estereótipo ou encaixam menos, mas a grande maioria de facto veste a camisola de uma forma absolutamente extraordinária, e este ano foi exemplo disso. E esta resiliência que eu falava também está quase que inata nas pessoas aqui, e é absolutamente extraordinário. Razão pela qual o foco da organização é muito mais nos municípios do que na própria organização, porque é quase como somos o fio condutor, e portanto, se os municípios, se esse sentimento, se nós trabalharmos para a felicidade dos municípios, entra muito facilmente na organização. Aliás, eu costumo dizer, e era isso que eu achei engraçado, eu digo muitas vezes que a nossa função da Câmara Municipal de Cascais é sermos o parceiro de excelência do projeto de felicidade das famílias que vivem em Cascais. O problema, que é o outro lado da moeda, e é o menos positivo, é que ninguém se lembra da Câmara Municipal para ser parceiro de coisa nenhuma. Nós, normalmente, todos nós, lembramos da Câmara Municipal para reclamar ou para dizer mal, ou porque um serviço não foi prestado, ou porque o lixo não foi recolhido, etc. E de facto, as ferramentas que nós temos são mais que muitas para ajudar em todo o projeto, construção do projeto de felicidade das famílias, desde que nós procuramos uma casa, desde que casamos, nasce uma criança, pomos a criança na escola, mudamos de emprego, vamos ter que ir para o emprego, fisicamente ir para o emprego, compramos outra casa, enfim, há um conjunto tão alargado de coisas que nós podemos ajudar, e a dificuldade às vezes é conseguirmos chegar às pessoas e dizer-lhes que não, nós estamos aqui, podemos ser o vosso parceiro para o vosso projeto de felicidade, queremos ser e podemos ser. E as pessoas às vezes esquecem-se disso. Mas, portanto, esse é o foco do nosso trabalho. Muito, muito interessante, até porque acredito que muitos dos colaboradores que trabalham para a felicidade dos municípios também são eles municípios, e portanto isto depois acaba por ser aqui também quase um ciclo vicioso, não é? Quanto mais os trabalhadores se sentem envolvidos com o propósito
fazendo eles parte da comunidade, também acabam por levar esse bolso de energia positiva e propósito de felicidade, e a coisa vai desenrolando dessa forma, acredito eu. É isso mesmo. Ok. Vou passar então agora a palavra ao João Rodrigues para ele nos falar aqui um pouco sobre aquilo que caracteriza a Albay como sendo uma das principais empresas em Portugal promotora de felicidade no trabalho, porque é marcado em todas as áreas de comunicação, de marketing, desde anúncios de recrutamento ao próprio processo de seleção, de integração, e eu acho que se não foi hoje, foi durante esta semana que eu vi inclusive um post da Albay a dizer que a felicidade é uma skill que hoje em dia está a ser exigida para ser um Albilas. Então, João, fala-nos aqui um pouco do que é esta cultura de felicidade organizacional que se vive na Albay e porque é que é tão importante promover isto para uma consultora tecnológica. Muito bem. Vou tentar fazê-lo de forma o mais sucinta possível. É curioso porque o Marco tocou aqui alguns aspectos que a bem ou mal, muitas vezes estão escondidos por trás depois daquilo que é visível em termos de estratégia de comunicação ou até na cultura das empresas. Esta importância do cliente, que no caso do Marco são os munícipes, digamos assim, é o maior driver que pode haver para as organizações, porque de facto nós existimos para servir o cliente. E quando nós, não é por acaso que na Albay nós falamos muito em humanos e cada vez mais eu tento falar não em employee experience, mas em people experience. Porquê? Nós acreditamos que a experiência que os clientes têm connosco deve ser tão feliz como aquela que os nossos colaboradores têm, ou os fornecedores. E eu posso dar exemplos concretos dessa importância que nós tentamos atribuir a todos. Mas, de facto, há uma coisa que une tudo isto, que é a cultura. E se as empresas não tiverem uma cultura totalmente direcionada, seja para a felicidade, seja para o que for, é muito difícil que depois as ações que existem sejam adjacentes a isso. E eu costumo dizer que essa é a grande diferença entre crença e comportamento. Ou seja, e acho que na Albay nós conseguimos ter as duas coisas e isso tem sido um facilitador do meu trabalho e da minha equipa. No entanto, acredito que haja muitas empresas que têm a crença, mas depois não têm o comportamento. Porque é mais fácil mudar crenças do que propriamente comportamento, pelo menos eu acredito nisso. E acho que o que é uma crença? É chegar a uma reunião com a administração e dizer que, olha, eu agora quero contratar um Happiness Manager, quero ter aqui algumas ações de engagement com os meus colaboradores e vou precisar de um budget de X. E aquilo é aprovado. Ou seja, há uma crença. Aquilo ficou efetivado e eu tenho que pôr em prática. O problema é que os comportamentos no dia-a-dia podem não ser, mais uma vez, correlacionados ou como é que eu ia dizer, alinhados com depois esta crença. E é aí que entra a parte da cultura. Quando uma empresa tem uma cultura forte e destinada, de facto, a esta questão da felicidade, que é um facto, nós comunicamos bastante neste formato porque acreditamos, de facto, nele e não há nada como ouvir as nossas pessoas e como lhes dar voz, digamos assim, e há muito pouco tempo nós lançámos um desafio aos nossos colaboradores nas redes sociais, de uma forma bastante orgânica. Eu fiz um post em que disse 3 coisas que eu adorava na Albay e estimulei 5 colegas a fazer o mesmo e que depois estimulassem outros 5 e por aí fora, e teve uma projeção bastante interessante e foi muito curioso que as pessoas acabaram por trazer de forma declarada para a rua, digamos assim, aquilo que outros momentos de auscultação interna já nos tinham dito que as pessoas reconheciam como a nossa cultura, que são coisas simples como um ambiente acolhedor, familiar, descontraído, e esta foi com 25% foi aquela que foi mais noticiada, digamos assim, a proximidade e a verdadeira preocupação com o bem-estar individual de cada colaborador, funcionamos como uma família, com disponibilidade e apoio na resolução de problemas pessoais e profissionais, a aposta no desenvolvimento individual e da comunidade e nas oportunidades de carreira, e o sentimento de pertença, transparência, igualdade, reconhecimento, segurança e abertura. E porquê que eu estou a tocar nisto? Porque, de facto, quem define a cultura são as pessoas que nos dizem se de facto aquilo é real ou não é. Porque eu falar de felicidade e depois, mais uma vez, os comportamentos ao lado não serem
concordantes com isso. Como eu costumo dizer, há uma coisa que nós procuramos, e é muito curioso, o Marco tocou nesse ponto, nós falamos em humanos na OBEI, e o nosso statement de comunicação é isso mesmo, é ser inovador é humano. Porquê? Porque acreditamos que, apesar de sermos uma empresa tecnológica, nós dependemos, sendo uma empresa de serviços, em quase a 100% das nossas pessoas. Ou quase não, dependemos a 100% do know-how daquelas pessoas, da massa cinzenta, da vontade, do comportamento que elas têm. Portanto, não há outra forma de encarar isso como o humano vir para cima e para a frente de tudo o resto. E o ser inovador é humano é mesmo por isso, que é, primeiro, nós não falamos em pessoas, falamos mesmo em humanos para tentar ser o mais também abrangentes possíveis e a diversidade é também uma realidade da nossa empresa, seja ela cultural, a todos os níveis, e, portanto, aquilo que me apraz dizer é a cultura tem que estar no centro, de facto, da discussão quando se fala em felicidade ou qualquer outro tema, sendo que a cultura da OBEI, de facto, é totalmente centrada nas pessoas. E já lá iremos, certamente, tocar mais à frente nisso, mas, para mim, o gatilho é ouvir as pessoas. O ouvir as pessoas permite-nos pensar sobre as coisas e agir. De certeza que o Marco, portanto, isto é no privado, mas no público é exatamente o mesmo. Ouvir os munícipes é fundamental para algumas decisões estratégicas e é isso que na OBEI nós tentamos fazer também. É primeiro ouvir e depois atuar e ajustar o melhor possível dentro das nossas possibilidades àquilo que também são as expectativas das pessoas, porque é isso que vai melhorar a experiência delas connosco, sejam experiências mais curtas ou mais duradouras. Muito obrigada João, pela partilha, João. deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu só acrescento que, de facto, ouvir os municípios é fundamental e nós fazemos-lo, mas temos uma coisa que o privado não tem, é que de 4 em 4 anos ouvimos os municípios a sério. E portanto, a coisa pode-se complicar muito. Portanto, aí é all cards on the table, não é? Portanto, de 4 em 4 anos não há PNL, o nosso PNL é mesmo de 4 em 4 anos ouvir os municípios com tudo aquilo que eles têm para dizer e que pode ser a mudança total, não é? E atualmente no privado não se muda a gestão, mas mudam as pessoas. Ou seja, também se nós não as ouvirmos, elas fogem. E a Mari está aqui, é capaz de falar também disso, mas a verdade, ainda por cima, no mercado e num setor como o nosso, tão concorrencial, se nós não formos capazes e humildes o suficiente para ouvir as pessoas e tentar aproximarmos-nos delas com medidas que elas entendam e que sintam que fazem sentido para elas, o que é certo é que as pessoas vão embora. E isto é um abre-olhos, permitam uma expressão, para toda a realidade. No público, acredito que se não ouvirem os municípios e se as políticas não forem de acordo com aquilo também que são as expectativas dos municípios, ao final de 4 anos, pelo menos, vão pagar a fatura. Portanto, Não, o ponto é esse, é que é engraçado, que não são as pessoas que se vão embora, são as pessoas que dizem à gestão que vão-se embora. Exatamente, é a grande diferença. É a grande diferença. Muito bem reparado este ponto de discussão, porque a ideia deste nosso encontro hoje é nós exatamente percebermos estas diferenças e similaridades entre aquilo que acontece em entidades públicas e privadas no que diz respeito à felicidade, quer dos colaboradores, quer à felicidade que os próprios colaboradores acabam por promover naqueles que são os clientes destas entidades. E vou agora passar a palavra à Marie, porque ela tem, com certeza, imensas coisas para partilhar connosco. Vou fazer uma pergunta 2 em 1. Primeiro, o que é isto de um diretor de felicidade? Porque eu já tive o privilégio de estar várias vezes com a Marie e, portanto, sei o que ela me vai responder, mas acredito que muitas das pessoas que nos estão a ver ainda se questionam sobre o que é que um diretor de felicidade afinal faz e por isso não vou perder a oportunidade de ter aqui a Marie e não lhe lançar esta questão. E depois, Marie, gostava que, para além de explicares o que é que um diretor de felicidade faz, nos pudesses dar aqui alguns exemplos práticos de como é que na tua empresa esta ideia de felicidade passa da teoria efetivamente para a prática. Como é que nós conseguimos fazer este trabalho? Como nós temos estado a ver, a felicidade é uma coisa muito individual, muito de cada uma das pessoas. E como é que numa empresa em constante mudança e em constante crescimento, em que acredito que haja alguma rotatividade de pessoas
pelo desafio que é, hoje em dia, termos pessoas a trabalhar na área tecnológica, mas como é que isto vai fazendo esta gestão tão individual e tão personalizada? Se puderes partilhar aqui connosco algumas técnicas, estratégias, posturas que vocês vão adotando, seria ótimo. Claro que sim. Primeiro, na verdade, quero dizer que acho que eu adorei a função do Marco, diretor de futuro. Eu acho que eu vou pedir um sabbatical na minha empresa, vou me candidatar para fazer um estágio contigo. Por 3 meses, é lindo. Na verdade, eu venho da área de política, eu trabalhei antes no Parlamento da Alemanha e percebi que a política demora demasiado tempo até chegar a... Não, mas isso é a política nacional, olha que a política local é muito rápida. E tem muito impacto. Pois, eu também falamos aqui. É verdade. Nós estamos aqui em conta com um projeto privado, com a Câmara de Campolito, portanto, concordo, é mais eficiente. Mas era isso, eu basicamente depois cheguei ao lado do business para ter mais poder, ou seja, também tenho um budget maior, consigo ser mais ativa neste sentido. Que é uma diretora de felicidade. O diretor da felicidade faz. Eu explico sempre, quando temos os newcomers ou quando estou a dar palestras ou aulas, explico sempre que eu não sou a pessoa a Tinkerbell que está na entrada da empresa e abraça toda a gente e depois vem e traz um bolo, acara uma cadeira e põe umas mesas de ping-pong e basicamente que é toda uma boa festa. Isso não é bem o papel. O que nós fazemos e verificar que as pessoas que trabalham na empresa estão realmente alinhados com a empresa, com a postura da empresa, com os valores da empresa e, por exemplo, já um valor agora, porque tínhamos falado dos valores, o que nós fizemos na nossa empresa era criar depois de um ano com a Madalena o Culture Book da empresa e era para definir os valores. E nesta altura já tínhamos quase 1000 colaboradores e decidimos que vamos fazer workshops, acho que chegamos a mais de 300, 400 pessoas, em que cada um, isso é um exemplo, por exemplo, como nós, dentro de uma empresa, definimos quais são os nossos valores. Eu disse ao Management Board, dizemos, não queremos que vocês dão-nos 5 valores e depois põe em prática, por favor, mas tem que ser o contrário. Portanto, o que fizemos? Cada um colaborador contou uma história, o que para ele significa a cultura dentro da minha empresa. Portanto, falou uma história, quando eu fui contratado, tive uma entrevista e depois várias histórias, coisas que aconteceram e toda a gente que estava a ouvir essa história escreveu num post-it o valor que ele acha que está através da história. Portanto, tivemos no fim dessas workshops todas, não sei, dozens dos valores e fizemos um voting com a empresa toda e apresentamos essas histórias e fizemos isso ao contrário. E depois fomos nós o Happiness Board ao management e dizemos, olha, os vossos valores da vossa empresa são esses, agora mantém esses. Portanto, funciona tudo um bocadinho ao contrário, basicamente é power to the people, basicamente acho que é o substance deste trabalho. Ou seja, o que eu faço no meu dia a dia é procurar caminhos e maneiras para a própria pessoa pode treinar a sua felicidade, ou seja, ninguém vai te fazer feliz, ninguém vai te pôr feliz, tem que ser a própria pessoa, a nossa motivação inextinta de procurar isso e encontrar maneiras de, também não existe como nós dizemos, do one size fits all, no sentido que nos põe feliz, portanto, para ter várias maneiras e basicamente dar a liberdade e a autonomia, eu acho que isso é o mais importante, que a pessoa sente-se seguro e protegido em tirar a autonomia de encontrar o seu próprio caminho, o que funciona para mim, que eu preciso, como a minha situação da família, como a minha situação, não sei, por exemplo, agora com a pandemia, qualquer coisa que acontece na vida, que percebemos que não estamos sempre no mesmo estado, não temos sempre a mesma energia, e, portanto, basicamente de encontrar um alinhamento disso e coisas que nós fazemos, por exemplo, cada pessoa que entra na empresa, o que eu digo sempre, uma das primeiras coisas que fazemos é o Why Workshop, ou seja, antes de saber quais são os projetos, antes de saber como é que funcionam as coisas, a pessoa tem que fazer propriamente um Why Workshop comigo e a Madalena. E encontramos o Purpose Statement, o que eu depois digo às pessoas,
isso é um novo capítulo na vossa vida, vocês agora já perceberam que é realmente importante para vocês, procuram isso aqui dentro da empresa, e se não encontram também não faz mal, ou seja, também não faz mal pedir alguém, enquanto sabemos que na verdade não estava contente aqui, não era ambiente em que se sentiu confortável, ou seja, e tirar esse medo das coisas e aqui no trabalho tem que ser eu super profissional e novamente já não funciona assim tão bem, ou seja, vai com cada vez mais tempo vai-se mostrar que não está a funcionar e dizer isso logo no início, uma das primeiras mensagens que as pessoas recebem e sabendo isso, se eu não sinto-me alinhado com as pessoas com que eu trabalho, com as mensagens que eles põem em mim, isso não é o meu sítio certo. E o contrário, claro que sim. Ou seja, a maioria das pessoas, na verdade, encontram-se bem nesta organização, mas é esse tipo de género de trabalho que nós fazemos. E, basicamente, como as oportunidades existem, dá a mão e dá o apoio às pessoas para fazer a coisa, para tirar cada uma pessoa dentro da empresa tem que ter a oportunidade de tirar o máximo valor para ele próprio do seu trabalho. Portanto, era essa a minha summary. Muito obrigada, Marie. Eu vou só pedir para partilhares também connosco, porque a tua empresa é a única empresa que eu conheço que o ano passado pegou nesta ideia da Semana Internacional da Felicidade e tentou fazer algo internamente para celebrar, não para fazer desta semana a única semana em que as pessoas da empresa são felizes no trabalho, porque é suposto que isso aconteça durante as 52 semanas do ano, não é? Mas a ideia que está por detrás da Semana Internacional da Felicidade é que esta é uma semana que não é de ninguém, mas que envolve precisamente todos e que cada um pode ter as suas próprias iniciativas e pode desenvolver no contexto das suas empresas, dos seus projetos, algo que seja promotor não só de felicidade no trabalho em si, mas que pelo menos seja impulsionador e inspirador, que sirva de alerta para a importância que este tema tem cada vez mais nas nossas vidas. Então, se puderes partilhar um pouco connosco alguns tipos de atividades, de dinâmicas que vocês também promovem aos vossos colaboradores durante esta semana, seria ótimo. Claro que sim. Ou seja, por exemplo, nesta semana a programação e toda a volta do tema reinventar-se, ou seja, e reinventar-se em 3 áreas. O primeiro são as nossas relações, o segundo é o personal growth, portanto, o desenvolvimento, eu como pessoa, como profissional e pessoal, e depois o nosso impacto social que temos, ou seja, reinventar nessas 3 áreas. E depois temos vários workshops, palestras, toda a volta disso. Por exemplo, nós tivemos ontem que foi muito giro de como é que nós conseguimos reprogramar os nossos hábitos e perceber qual tipo de pessoa de hábitos eu sou, portanto isso é a volta do growth e também das relações. Tivemos outro workshop hoje de o que as pessoas ganham de ser mais empáticos, basicamente não só o porquê é bom para as outras ser empáticos, mas o que eu própria, para mim, vou ganhar quando sou uma pessoa mais empática. Tivemos Robert Ennismith fez uma palestra bastante grande sobre o futuro do trabalho, o porquê vai ser cada vez mais importante de nós reinventarmos. Basicamente era à volta do impacto, basicamente o que nós sabemos que é a estabilidade do futuro e flexibilidade, ou seja, o mais flexíveis que nós somos, o mais variedade que temos, o mais estável vai ser a nossa vida basicamente no futuro, ou seja, é um bocado ao contrário e fizemos esse discurso. Em relação ao impacto positivo, nós vamos agora, a Semana de Felicidade vai acabar com um projeto que vai se chamar My Best Self, e basicamente, ou seja, a Semana de Felicidade é só a introdução do programa Umbrella que nós vamos ter na empresa, que basicamente para juntarmos todas as coisas que já temos, ou seja, várias formações, soft skill, eventos, os happy hours, em que convidamos pessoas de várias áreas de falar, pode ser com os happy talks que fazemos aqui, e basicamente o My Best Self também vai funcionar nessas 3 áreas, ou seja, até
todo o próximo ano, e espero para muitos mais anos, vamos trabalhar nessas 3 áreas do Growth, Impact and Relationships. E, por exemplo, agora nós estamos a criar um portfólio com Sair da Casca, não sei se conheçam, e uma organização que está-nos a criar um portfólio do engagement, ou seja, o que eu disse ao nosso CEO, eu disse ao Rui, agora já tens aqui 1000 pessoas, se cada uma dessas pessoas iria dedicar, não sei, X horas do seu trabalho para, seja, apanhar plástico da praia, ou plantar árvores, ou dar aulas de código a crianças nas escolas, o que seja, podemos criar um impacto positivo também na nossa comunidade, temos a assumir isso também. E o que nós sabemos do lado da felicidade, que é fazer coisas bons para os outros, performing act of kindness e fazer voluntário, na verdade faz-os mais felizes, ou seja, é um win-win nesse sentido, que eu sei que vai ajudar na nossa comunidade e também vai ajudar de fora da nossa empresa. E isso também, e mais uma vez, funciona só assim. Eu disse, ok, em vez de eu agora selecionar 5 NGOs que eu gosto e acho que fazem um bom trabalho e gostava que nos apoiamos, decidimos de fazer um assessment, fizemos uma survey com a empresa toda, fizemos vários focus groups, fizemos várias entrevistas para realmente perceber quais áreas são interessantes para as pessoas que estão na minha empresa. Senão vou criar um portfólio e está giro para olhar, mas as pessoas não chegam lá porque realmente não se identificam, não se interessam tanto. Portanto, sempre importante, antes, o que o João também estava a dizer, ouvir as pessoas, perceber, para depois criar estratégia, senão não vai resultar. Muito obrigada. Acho que essas partilhas foram extremamente importantes, inclusive para mim, acredito que para todos também aqueles que nos estão a ver, porque muitas das vezes é isto, não é o fazer, o promover, o organizar por si só, mas é o que está por detrás disto, é esta atenção que nós damos, este envolvimento em todo o processo que nós permitimos que aconteça com os colaboradores das nossas empresas. Por isso, muito obrigada, Marie. E pegando aqui nesta ideia, e porque estamos a falar aqui muito sobre a organização de eventos, de formação, uma série de coisas, eu vou agora neste momento colocar o dedo na ferida e passar aqui a palavra ao Marco, que é como é que numa entidade pública, no meio daquilo que é o orçamento disponível para aplicar nas diversas áreas da Câmara Municipal, há budget para desenvolver e promover este tipo de ações que facilitam a felicidade no trabalho e depois, por consequência, a felicidade dos munícipes. Liliana, essa não é a ferida, mas fico muito feliz que acho que é. É uma preocupação de muitos, pelo menos. Não, quer dizer, nós temos um orçamento, como qualquer organização, que tem que ter em conta o bem-estar dos seus colaboradores, não é? Há muitas coisas que não podemos fazer por lei. Eu não posso estar a usar dinheiro público para beneficiar um determinado cidadão e, portanto, sendo que os colaboradores são cidadãos, por exemplo, não há prémios, que é muito mais complicado de gerir do que numa empresa privada. Eu não posso agora, porque também exploramos o estacionamento aqui, dizer que um colaborador tem estacionamento. Não o posso fazer. Eu, Câmara Municipal. E portanto, é de facto, às vezes, um bocadinho complicado. Por outro lado, temos uma capacidade de perceber algum espírito da lei, do mundo, da sociedade, que às vezes as empresas privadas não têm. E, portanto, há algumas preocupações que nós temos inatas à própria natureza de instituto, de organização pública, que às vezes uma empresa privada é difícil ter, e são poucas aquelas que chegam lá. Felizmente as duas que estão aqui chegaram, mas todos sabemos que há muita dificuldade de facto nessa gestão dos recursos humanos e dos colaboradores. Agora, para outra coisa é a gestão desta felicidade da comunidade. E como já veio da nossa conversa anterior,
não se pode mesmo dissociar os colaboradores do município dos municípios. Estão muito a trabalhar em simbiose e, portanto, aí sim é mais recompensador, é mais fácil trabalhar na felicidade da comunidade. E aí não só o orçamento está disponível, faz parte da nossa função, mas também nós somos, por exemplo, o maior orçamento participativo do país e há mais tempo e com mais votação. Nós temos, para terem uma ideia, mais votos no orçamento participativo em Cascais do que em todos os partidos nas eleições locais para o governo local. E, portanto, o que se costuma dizer que as pessoas não estão interessadas, estão desligadas da política, etc., não é verdade. Elas estão desligadas de projetos, mas ligadas à comunidade e ao futuro da comunidade, eu tenho prova que estão super ligadas. Nós temos muita participação, mas também lá está, temos muita percentagem do nosso orçamento municipal afeta à decisão dos municípios. E, aliás, acreditamos enfim, fala-se muito em smart cities hoje em dia, coisa que nós não defendemos nem acreditamos, porque é um conceito que está focado na tecnologia e nós acreditamos que devemos estar focados nas pessoas. E mesmo assim somos um case study de smart city do mundo, apesar de não usarmos o conceito, não termos iniciativa nenhuma de smart cities, mas de facto, precisamente porque o nosso foco é as pessoas e achamos que a tecnologia vem em muito contribuir para resolver vários problemas, nomeadamente o problema de coordenação de 216 mil pessoas, porque coordenar pessoas numa empresa que quando são 1.000 ou 2.000 ou 3.000 já é difícil, mas é muito mais fácil. Imaginem 216 mil pessoas. E a tecnologia resolve muitos desses problemas e, portanto, conseguimos chegar mais depressa às pessoas e, acima de tudo, conseguimos ouvir as pessoas. E isso permite-nos ambicionar ter uma estratégia, lá está, das Smart Cities, que nós dizemos que não é de Smart Cities, mas é uma estratégia de co-criação da cidade. Co-criação precisamente com os cidadãos. E essa é uma das grandes vantagens também do setor público, é que nós estamos a definir o nosso trabalho com os nossos clientes. E as empresas privadas também já descobriram que tem que ser assim, não é? E cada vez mais, seguramente a Maria e o João vão concordar comigo, cada vez mais esse auscultar dos clientes é incorporado naquilo que nós fazemos e o que nós fazemos é alterado pelo que as pessoas preferem, querem e se interessam. E isso, obviamente, cria aqui um ecossistema muito simbiótico e que promove muito o bem-estar geral. Muito obrigada. Já respondeu à minha próxima pergunta, que era dar-nos aqui um exemplo prático. Eu sou diretor do futuro, portanto. Exato, já previu logo, deixei-me apanhar nessa, Marco. Eu quero muito fazer esse estágio para ter isso no meu currículo de uma vez na vida também. A verdade é que a Câmara Municipal de Cascais é efetivamente uma Câmara um bocadinho diferente daquilo que é a Câmara Municipal tipo na maioria dos municípios em Portugal. E é muito interessante nós percebermos porque é tantas diferenças, porque é uma organização diferente, porque é que os municípios são postos exatamente ao mesmo nível que os colaboradores da própria Câmara Municipal. E eu ia exatamente perguntar de que forma, na prática, é que se promove então esta felicidade. E é um ótimo exemplo essa questão do orçamento participativo e ter partilhado connosco também aqui as taxas de adesão a esse orçamento participativo, porque isto, na verdade, é muito semelhante àquilo que acontece nas empresas privadas. Quando nós damos voz aos colaboradores e percebemos o que é importante para eles e no que é que eles querem que, no fundo, nós investamos e os ajudemos a conseguir,
torna-se tudo muito mais fácil e, portanto, é exatamente aplicar a mesma estratégia ao contexto público e muitas das vezes estas questões, este exemplo foi claro relativamente a isso, nós não precisamos propriamente de um budget enorme para desenvolvermos uma série de atividades e dinâmicas e coisas práticas, eventos para acontecer. É muito mais uma questão de postura e de atitude, e isto é a prova de que só esta parte comportamental já muda muita coisa. E vou aproveitar aqui esta deixa só para fazer uma última pergunta ao João, antes de passarmos a palavra aqui a quem nos está a assistir, porque a Obey é um bom exemplo de alguém que rentabiliza muito bem e faz um equilíbrio muito bom entre aquilo que são os investimentos financeiros para a promoção da felicidade dos seus humanos e aquilo que são estas atitudes, estes comportamentos que diariamente se promovem com base, obviamente, nos valores e na cultura organizacional. Então, João, a minha questão para ti é se rapidamente pudesses dar, assim, 3 ou 4 exemplos de coisas práticas, de atitudes concretas que vocês na Obey têm para promover esta felicidade e este bem-estar aos vossos ouvi-los, o que é que podes partilhar connosco? Muito bem, então, de facto ajuda muito ter um budget, começando por aí, quando não se tem budget, tem que se ter o propósito, e com o propósito há pequenas coisas que marcam muita diferença. Eu costumo dizer que um e-mail perdido no tempo, como por exemplo nesta altura em que estamos todos afastados uns dos outros, receber um e-mail, como por exemplo eu enviei sem qualquer tipo de plano escondido, ou seja, um e-mail para uma pessoa que eu via mais propriamente nos eventos da empresa, etc. Mas a perguntar como é que está, e lembro perfeitamente, não sei se ele está a ouvir ou não, acredito que não, mas um colaborador nosso que eu sei que vive em Guimarães, mas trabalha cá, ou seja, durante a semana vive aqui, tem um filho em Guimarães, e eu pus-me a pensar nesta pessoa, por exemplo, e mandei-lhe um e-mail a perguntar... e ele vai-me desculpar, é o Gaspar, como é que estás? Como é que está a correr esta questão do teletrabalho? E até que acredito eu que esta mudança tenha sido super feliz para a tua vida pessoal, porque estás a poder acompanhar o teu filho e o crescimento do teu filho muito mais perto. E lembro perfeitamente da reação dele, ele ficou super contente, primeiro por eu me ter lembrado, depois por saber perfeitamente esta história de vida dele, digamos assim, e por estar a investir o meu tempo a mandar-lhe um e-mail quando podia, e tenho muitas outras coisas para fazer. Às vezes estas pequenas coisas marcam muita diferença. E custam 0 euros. São outros pequenos gestos que às vezes podem não ser 0 euros. E pequenas coisas que mesmo custando algum dinheiro, às vezes marcam toda a diferença. Os míticos almoços de sexta-feira da Obey, em que nós juntamos toda a gente, convidamos toda a gente a ir aos nossos escritórios, e os que não conseguem ir, nós à quinta-feira mandamos o almocinho para os escritórios do cliente onde a malta está em projetos. Por exemplo, nós oferecemos esse almoço a toda a equipa de trabalho do edifício onde nós estamos, aos seguranças, às senhoras da limpeza, às pessoas da manutenção. Porquê? Porque sentimos que fazem parte da equipa. E estas pequenas coisas alastram, e é o que eu costumo, comportamento gera comportamento. E a forma como o segurança recebe alguém lá embaixo, no edifício, que vai para o Obey, eu tenho a certeza que já passa um bocadinho da nossa cultura. Vão não para o é o almoço, é a hábito de integrar, não é? Exatamente. E às vezes são estas, mais uma vez, estes pequenos exemplos, e depois, como é óbvio, há outras ações. Eu vou-vos dar um exemplo de uma ação que nos custou 0 euros e que tivemos uma paixão imensa a fazer e que tenho a certeza que ajudou milhares de pessoas. Nós fizemos uma campanha que chamámos, dentro do Obey Cares, que é a nossa área de responsabilidade social, fizemos uma coisa que se chamou Obey Convida. E a Obey convidou a comunidade envolvente, a Obey, não só os colaboradores, mas a juntarem-se a nós e a doarem roupa usada para a comunidade Vida e Paz, ok? E então fizemos umas caixas bonitinhas, com todo o nosso branding, etc. Pusemos na entrada do edifício e convidámos basicamente toda a gente que se quisesse juntar a nós a trazer roupa, e teve assim durante vários meses e juntámos mais de 1 tonelada de roupa. E isto custou, vou-vos dizer o que é que custou. Custou, nós fizemos um press kit para enviar à comunicação social, a entidades de comunicação social, para poderem divulgar também esta ação. Foi o que nos custou, e gastámos mais qualquer coisa nas caixas e nos flyers, etc., mas nada de especial, com um impacto imenso. E mais uma vez, foi um posicionamento da marca e uma demonstração de cultura que esperemos que chegue a todos os nossos colaboradores. Mas como eu digo sempre,
e o Marco falou bastante disso e a Mary também, que é a questão o foco nas pessoas em detrimento da tecnologia ou do processo, acaba por trazer ganhos muito significativos, porque no final do dia são as pessoas que vão carregar no botão, são as pessoas que vão levar a cabo os projetos. E se as pessoas entenderem isto, entenderem que, ok, o processo é este, mas olhem, eu sei que tenho que trabalhar no escritório, mas eu tenho um problema com a minha filha que está em casa e eu tenho que ficar com a minha filha, acham que dava... Se eu, pelo menos, me esforçar por tentar encontrar uma solução e fugir do processo e me focar na pessoa, isso vai ser amplamente reconhecido e alastrar a todos os que estão ao lado daquela pessoa. E eu acho que é um pouco isto. Mais uma vez, não chega à crença, o comportamento no dia-a-dia. E por isso é que é tão importante haver diretores de felicidade, happiness managers, para transmitir a crença e a estratégia, mas depois a responsabilidade de gerir a felicidade corporativa cabe a cada um e, principalmente, não vamos esconder, cabe às lideranças darem o exemplo e disseminarem esta cultura por toda a organização. Só assim é que é possível e, mesmo assim, é muito difícil. Muito obrigada, João. Acho que ficamos aqui com exemplos extraordinários e, portanto, quem quiser, independentemente de ser entidades públicas ou privadas, pode começar desde já a trabalhar e a fazer pela sua felicidade, nomeadamente em contexto de trabalho. Temos agora aqui alguns minutinhos antes de terminarmos. Eu vou passar a palavra à Marina, que tem estado a acompanhar quem nos tem estado a ouvir, e com certeza existem por aí uma série de questões e comentários e partilhas. É isso, Marina? Sim, temos muitas coisas interessantes aqui que foram acontecendo aqui no chat. Tem duas perguntas, na verdade, especificamente, que eu acho que elas podem até ser um pouco integradas em uma única pergunta. Porque a gente ouviu muito essa questão vocês falaram bastante dos benefícios, das vantagens de escutarmos o colaborador, de trabalharmos a felicidade no trabalho. E a Lara perguntou quais são, na verdade, as maiores dificuldades da gestão da felicidade na empresa. E também a gente recebeu aqui a pergunta falando nessa parte de escutar o colaborador, que eu acho que essa até pode ser uma das dificuldades. Como que vocês fazem toda essa gestão para escutar realmente o colaborador? Como que é feito? Se são feitos inquéritos, se é um percentual da empresa, como que isso é decidido e tudo mais. Então, eu acho que a dificuldade de escutar o colaborador, como que é feito isso e como que é feita a gestão de todas as dificuldades de implementar essa felicidade nas nossas empresas. E nenhuma das perguntas foi direcionada a ninguém, então eu acho que eu vou começar, João. Eu acho que você não começou nenhuma ronda de perguntas, então eu vou começar contigo, pode ser? Então, indireto à questão, como é que ouvimos as pessoas? Nós tentamos, primeiro, o feedback é algo crucial dentro da empresa e tentamos que toda a gente esteja completamente... Aliás, nós nas sessões de boas-vindas, isto é dito por mim, é dito pelo CEO, porque o CEO e o diretor de operações e eu vamos a todas as sessões de boas-vindas, receber todas as pessoas. Isto é muito importante para nós. E é algo que não transferimos essa responsabilidade para ninguém. É mesmo muito importante sermos nós e mais algumas pessoas, inclusive o diretor financeiro também está presente. E é aqui que começa o feedback, é aqui que começa a ouvir as pessoas. A partir do momento que nós damos a cara, estamos a abrir um canal direto com toda a gente para que venham ter connosco e nos digam aquilo que sentem. Mas de forma mais objetiva. Por exemplo, entre muitos outros, mas eu criei, quando entrei no Obey, criei uma coisa que se chama Obey Tisfaction. E o Obey Tisfaction, basicamente, é um survey, ok, que nós fazemos trimestralmente. E é um survey que não é anónimo, as pessoas respondem a 4, 5 perguntas muito objetivas, como, por exemplo, qual o teu nível de satisfação com o teu salário, ok? Por exemplo, ok? E não é anónimo por uma simples razão. Todas as respostas vão ter um follow-up e vão ter um follow-up por parte do gestor direto, que quando não souber responder alguma coisa, deve procurar a área responsável por, seja a minha, seja outra, por ter as respostas inerentes e dar feedback às pessoas. É isso que faz gerar compromisso entre dar feedback e depois ver resultado, ok? E entra aqui também a grande dificuldade da segunda pergunta, que é quais as dificuldades de gerir a felicidade. Gerir a felicidade de 1000 pessoas, quase, como é o caso da Obey, é gerir muitas vontades, não é? E, portanto, apesar de nós ouvirmos as pessoas, tem que haver uma consciência que nós não vamos conseguir dar resposta sempre a tudo, e até porque há limitações, como devem calcular, mas acima de tudo é definir onde é que queremos investir as fichas, ok? É
primeiro, haver uma estratégia é importante. Porquê? Porque é a linha condutora para nós não andarmos aos zigue-zagues. E depois, tendo em conta o budget e tendo em conta aquilo que é o nível de esforço para cada ação, tentar responder ao máximo de sugestões possíveis. E, acima de tudo, isto é uma pescadinha de rabo na boca, mais uma vez, porque se eu ouvir as pessoas, se lhes der feedback, se lhes enquadrar, se lhes explicar como é que funciona, muitas das vezes isso é o suficiente, porque toda a gente adora ser ouvida. Toda a gente quer, pelo menos, poder dar uma opinião e receber um feedback. E se isso não acontecer, estamos a matar um compromisso que queremos estabelecer com as pessoas. Daí, estes questionários serem obrigatoriamente assinados por alguém, porque a pessoa vai ter que ter resposta àquilo que nos vai dizer. É esse o compromisso que depois estabelecemos e que eu acredito que contribui bastante para depois corrermos atrás daquilo que vamos ouvindo das nossas pessoas, porque há coisas que gostamos de ouvir, há outras que gostamos menos, como devem calcular, mas acima de tudo é ter o espírito aberto de querer sempre melhorar. E para melhorar, nós às vezes temos que levar assim uns feedbacks mais difíceis. Isso é como na nossa vida, não é? As pessoas que mais verdades nos dizem, não é aquela que nós queremos ouvir às vezes, mas é isso que nos faz crescer. E é isso que faz crescer as empresas. É ouvir verdades e atuar sobre essas verdades com muita humildade, às vezes dizer, eu adorava fazer isto, mas eu agora não consigo. Prometo que assim que for possível, vou fazer, ou então mesmo dizer, olha, não fazemos por isto, isto, isto e isto. E às vezes é assim que temos que saber dizer não. Eu esqueci-me de fazer esse paralelismo que eu faço muito, que é a parentalidade, e muitas vezes esta questão da gestão da felicidade é muito isto, é como nós quando ajudamos os nossos filhos a ser mais felizes, é um processo educativo muitas das vezes, e às vezes temos que dizer não, e muitas vezes temos que dizer sim, e faz parte do jogo, e acima de tudo temos que ser muito humildes em reconhecer que não sabemos tudo, e que há muita coisa ainda a melhorar nas empresas, e quando as empresas chegam a esta conclusão, estão muito mais próximas de ter um ambiente positivo e acolhedor de toda a gente. Sim, perfeito. É o que eu digo, quando somos pais, o dizer não também é uma forma de amor, né, para os filhos. Então, na parte das empresas, você ouvir a opinião da pessoa e dar o feedback e falar, nem tudo pode ser implementado naquele momento, mas contanto que a pessoa entenda o motivo e perceba que ela foi ouvida, isso dá incentivo e ajuda a pessoa a querer compartilhar mais e querer que a empresa cresça mais. E, Marco, para você, na Câmara de Cascais, é o mesmo... Quais são as principais dificuldades da gestão? Bom, dificuldades de gestão na Câmara dava para estarmos aqui mais 2 horas. Eu vou responder à mesma pergunta que fizeste ao João, que é, ou seja, como é que nós ouvimos as pessoas? E é engraçado que eu estava a ouvir o João e a falar do CEO, como é que está a cara. E nós temos um presidente da Câmara que hoje em dia faz um direto, usando precisamente esta ferramenta, e por isso é que eu conhecia. Sexta-feira faz um direto aberto com os municípios e onde estão muitos colaboradores. E é engraçado perceber que os colaboradores usam esse direto que está a ser transmitido para municípios e com os municípios para dizer, olha, eu gostava de fazer isto, eu gostava de fazer aquilo. E, portanto, é o exemplo claro daquilo que eu estava a falar há bocado, desta simbiose e desta extensão, porque e um colaborador que depois o presidente reconhece e diz, olha, Marco, mas nós perguntaste pelas obras na escola não sei quantas, e nós vamos fazer isto, está programado para esta data ou para aquela data, e está a responder ao colaborador, mas que tem o chapéu do município e não do colaborador. E é engraçado como é que essa interação se faz. E depois temos aqui um duplo sentido, que é o sentido do serviço, quando as pessoas dizem eu tenho este problema e tenho que o resolver, ou eu tenho esta sugestão, este desejo e gostava de o concretizar. E isso é um bocadinho mais complicado, é um bocadinho mais difícil. Temos várias ferramentas para que isso aconteça, mas de facto treina-nos muito e aguça-nos muito o sentido e o instinto de perceber um sentimento de uma população. Ou seja, quando nós percebemos que temos que fazer alguma coisa com a situação dos transportes, por exemplo.
Isso é um conjunto de informação que recebemos, quer direta, quando o Presidente vai a um sítio e ouve várias questões, quer nas redes sociais, quer nos serviços, tecnicamente, quando recebemos vários e-mails. E, portanto, há um conjunto, uma pool gigantesca de canais de entrada e é interessante perceber sentimentos dessa amálgama de canais de entrada. E muitas vezes emerge claramente a situação de resolver um problema de transporte, ou resolver um problema na educação, ou resolver um problema na cultura, ou no ambiente. E isso, lá está, aguça-nos ainda mais este sentido de purpose e de serviço público e começamos a perceber que, bom, vamos lá olhar para isto porque isto vai ter um impacto muito alargado, há muita gente que vai beneficiar disto e as pessoas estão sedentas e a pedir uma determinada coisa. E é engraçado como as coisas se processam assim. Entendi, é perfeito. Pelo que eu percebi, assim, o mais importante é mantermos um canal de comunicação aberto, né? Claro. E ouvir mesmo as pessoas. E, Marie, então, por último, você, agora para fechar o nosso Happy Meetup de hoje, o que você acredita que são as principais dificuldades? Porque, pelo que eu percebi, o que você já falou, canal de comunicação aberto, a sua empresa também tem, né? Sim, é verdade. Eu acho que já foi quase tudo dito, ou seja, eu acho que o mais importante para mim é, como o João disse, de aceitar que não há perfeição, ou seja, de impossível, com tantas opiniões e tantas preferências e experiências que as pessoas trazem e nunca vamos chegar num clean white paper, ou seja, em que está tudo, já não há outros problemas, já não temos misunderstanding ou mal-entendidos entre um ou outro, essas coisas acontecem e basicamente, ou seja, como ele disse no início, uma coisa é estar feliz, outra é ser feliz. Quando achamos que somos bastante felizes, já é ótimo, ou seja, não é essa todos os dias tu a sorrir e tu super bem disposta e nunca discuto com ninguém porque nem tenho vontade, porque estou tão feliz que nem me passam pensamentos negativos. Não é bem isso. E aceitar isso, eu demorei bastante tempo a isso, ou seja, até eu consegui perceber bem essas pessoas que acham essa coisa de felicidade é uma seca, não preciso, eu vou aqui para trabalhar, eu quero o meu trabalho, eu quero só fazer as minhas tarefas, não quero fazer engagement, não quero ser amigo de toda a gente. E deixar essas pessoas ser assim é muito importante. Não posso, quem sou eu a definir qual é a tua felicidade, o que tu queres, como é que tu queres passar o teu tempo. Mas de facilitar o diálogo, só por isso que para mim é o importante. E perceber esse truque de não é ter toda a gente encaixado, basicamente, e estamos super alinhados, mas facilitar o diálogo, tirar o medo, criar mais confiança entre as pessoas. Isso é o desafio, acho que é o mais importante. Perfeito, é aceitar que todo mundo é diferente, que é incrível que todo mundo seja diferente, né? Isso torna o ambiente ainda mais rico, que mais cheio de ideias. Se não ficamos arrogantes, se não achamos o meu caminho e como é que eu vejo o mundo, essa realidade é o que a realidade como deve ser para toda a gente. E muito importante de, às vezes, pôr os sapatos dos outros e pensar, pois é, na verdade, tu tens razão. Tipo, ou seja, ter esses momentos e desse lado humano é o mais importante, acho. Perfeito, muito obrigada. E eu acho que por aqui encerramos as nossas perguntas aqui do chat, até porque nós já alargamos um pouco o nosso momento, né? Então... Sim, é verdade. Pelo terceiro dia consecutivo, passamos a hora porque é impossível falar de todas estas coisas, até porque os convidados, todos eles trazem temas, assuntos e partilhas, todas elas muito, muito pertinentes. Isto dá quase para, se nós fôssemos pegar nas pequenas coisas que cada um disse e partilhou, possivelmente isto não seria um Happy Meetup de uma hora, estaríamos aqui um dia inteiro a fazer partilhas com os outros e enriquecer. Seria fácil. Uma semana inteira, pois. Eu também acho que sim, que seria muito fácil em volta deste tema passarmos uma semana inteira a falar destes assuntos. Então, resta-me agradecer a todas as pessoas que nos
estiveram a assistir através da plataforma do YouTube, que foram deixar os seus comentários e as suas partilhas, e obviamente um agradecimento muito, muito, muito especial aos nossos convidados de hoje, o João Rodrigues da Albeia, o Marcos Pinheira, em representação da Câmara Municipal de Cascais, e a Maricol, em representação da Critical Tech Works, e muito obrigada pelas vossas partilhas, o debate foi muito interessante e mais uma vez conseguimos aqui quebrar este mito e este tabu de que quem trabalha nas empresas públicas acaba por não ser tão feliz porque não existem budgets financeiros para adjudicar diretamente à concretização de uma série de ações, mas isto vem muito em contra de tudo aquilo que temos vindo a falar ao longo desta semana, que a felicidade é uma coisa muito mais individual, muito mais de atitude e de comportamento uns com os outros, e que é um pouco isto que nós falamos aqui, não é? Haver canais de comunicação que nos permitam conhecer uns aos outros e irmos aceitando quem nós somos e aceitando e respeitando o outro nesta nossa diversidade. Por isso, muito obrigada a todos pela vossa presença e voltamos então amanhã, precisamente à mesma hora, às 17h30, com um painel também super interessante e com grandes oradores, para falarmos sobre algo muito importante em tudo isto, que é o papel do líder e da liderança na promoção da felicidade no trabalho. Então fica o convite lançado a todos e até amanhã. Até amanhã. Muito obrigada. Tchau. Obrigado a todos. Foi um prazer.